Olá, venha hoje comigo aprender a decoração desse bolo, que é uma decoração bem simples, bem iniciante, porém muitas vezes olhamos e pensamos que é muito difícil de fazer. Então eu vim mostrar o passo a passo para vocês. Se você é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora lá então. Primeira coisa que eu fiz foi desenformar a minha massa, é uma massa de pão de ló. Eu tenho aqui no canal algumas versões dela, na realidade é a mesma versão, porém eu fiz a gravação em momentos diferentes. E eu preciso trazer novamente, que é uma massa que o pessoal sempre me pergunta. Como você pode notar aí no vídeo, é uma massa muito fofinha. E é uma massa, assim, que eu uso já tem mais de 10 anos. Então, se você não conhece ela ainda, procura aí nos meus vídeos que você vai encontrar. Qualquer coisa, eu deixo o link aqui na descrição também. E eu começo fatiando. Eu gosto de fatiar com esses niveladores, que assim a massa, o disquinho fica perfeito, né? Não fica torto, nada. Antigamente eu cortava com faca e acabava ficando um pouco torto. Então, eu me adaptei a cortar só com esses niveladores. E eu forro a assadeira com esses plásticos que vem na bobina, que vende no supermercado mesmo. O mousse de leite ninho é outro carro-chefe aqui da minha confeitaria. Eu gosto muito desse recheio, os meus clientes também gostam bastante. E eu tenho também o vídeo desse recheio, que eu também irei deixar aí na descrição. A minha cliente, ela fez um pedido especial, ela falou assim: Dani, eu tô com muita vontade de comer o seu bolo com recheio de leite ninho e pedaços de chocolate branco no meio. Então, eu piquei o chocolate nobre. Não usem em cobertura fracionada, gente, usem em chocolate nobre se possível, porque dá toda a diferença. A cobertura é mais para outras finalidades. Para recheio, procurem utilizar esse tipo de chocolate, que é o nobre. E ali, como ficou sem aderência do recheio, eu fui lá, coloquei mais um pouquinho da mousse e espalhei com a colher. Esse recheio eu achei tão legal que eu tô pensando até em colocar no meu cardápio. Então vai ficar assim, leite ninho com pedaço de chocolate. E depois que eu terminei de aplicar, eu coloquei a outra massinha do bolo. E eu acho que eu não comentei ainda, mas a calda, eu sempre falo nos meus vídeos, mas eu não custa nada repetir. Eu molho com água, leite condensado e essência de baunilha. Lembrando, gente, que a água não é água de torneira, tá? Que a água de torneira tem micro-organismos, pode ocorrer contaminação, então tem que ser uma água mineral, tá? Não é qualquer água. O outro recheio é leite condensado cozido. Eu coloco a lata na panela de pressão e quando pega pressão, eu abaixo o fogo, conto de 50 minutos até 1 hora. Vai depender da textura, da cor que você quer o doce de leite. Tem que ser no fogo baixo, depois que pegou pressão é só baixar o fogo. Aqui no canal eu tenho um vídeo, vou procurar e vou colocar o link também aqui na descrição, ensinando como cozinhar a lata na panela de pressão. O bolo eu deixo gelando de preferência de um dia para o outro, para ele ficar bem firminho, estabilizado e bem geladinho. E também dá uma curtidinha no sabor, fica bem bom de um dia para o outro. Só não faço isso quando tem muita fruta e acaba soltando água, como o morango, por exemplo. Eu faço essa primeira camadinha de chantilly, que é um chantilly mais firminho, que serve apenas para tampar os buraquinhos e pegar os farelinhos, senão os farelinhos soltos acabam grudando nessa camada que eu estou aplicando agora. Então, eu começo a alisar o chantilly, eu aplico o chantilly, procuro colocar ele já hidratado. Eu aliso a parte superior, dou uma acertada nas laterais e depois eu venho com a espátula decorativa. E eu retiro também o excesso da parte de cima, que eu começo então a parte das quinas. Esse bolo eu não me preocupei muito com quinas, pois era um bolo de quinas desconstruídas. A parte de cima eu decoro com um pincel de silicone, que é aquele que tem cerdas de silicone, fica bem legal. E então eu começo a fazer as pétalas. Eu tinjo o chantilly da cor desejada, nesse caso foi roxo e lilás. Hidrato bem ele, tem que ficar bem molinho, não pode ficar aerado. E cada vez que eu passo a espátula, eu preciso limpar ela para que o resultado fique bonito
E terminando essa etapa, a próxima parte vai ser pintar os detalhes de dourado. Eu misturo o pó de decoração dourado com álcool de cereais e vou passando um pincel de cerdas macias nessas bordinhas desconstruídas. E lembrando, gente, que cada vez que eu passo o pincel, ele acaba sujando um pouco de chantilly. Então, dou uma limpadinha nele, aplico novamente na misturinha e vou passando no bolo. E fica assim, gente. Essa última parte eu faço com chocobol, pode ser do chocobol escuro, também pode ser do claro. Eu coloco num potinho, coloco junto o pozinho de decoração dourado, ou se você quiser pode ser o perolado ou o cobre, tem várias cores, chacoalho e ele fica assim, sai certinho, fica lindo, né? E esse é o resultado final do bolo. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha e comente aí o que você quer aprender.